A cura para a inveja. Provérbios 14:30 nos diz: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como podridão nos ossos, ou câncer. Outra passagem de Provérbios sobre inveja diz: cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Alguns dias atrás, quando eu lia o livro de Atos, dentre as várias coisas empolgantes deste livro maravilhoso da Bíblia, chamou-me a atenção um detalhe negativo. Resume-se nessa palavra que não gostamos muito de falar, mas está bem presente em nossas vidas, assim como nesse livro de Atos, onde me chamou a atenção. Essa palavra é inveja. Ao falar sobre perdão, procuro apontar que muitos cristãos negam, por exemplo, que tenham ou tiveram algum desejo de vingança. No entanto, muitas vezes, sutilmente, desejam que Deus trate com justiça com aquela pessoa que o ofendeu. Assim penso que é com essa obra da carne, chamada inveja. A maioria dos cristãos dirá que não tem inveja, até porque, mesmo perante as pessoas que não professam alguma religião, inveja é coisa mal vista. Mas, como o próprio Senhor Jesus nos disse em Marcos 7:22, a inveja está dentro do coração humano e temos que tomar cuidado com ela. Pois, como diz Provérbios 14:30, é podridão dos ossos, ou seja, causa muito mal, tanto para o próprio invejoso, quanto para as pessoas ao seu redor. A inveja é o desejo de possuir coisas que vemos nos outros, sejam materiais ou não, lamentando porque ainda não estão em nosso poder. É um ressentimento profundo que se aninha na mente da pessoa e passa logo a gerar outras ações, tais como cobiça, ganância, maledicência, podendo gerar até assassinatos, como exemplos bíblicos de Caim, Abel e do rei Acabe em relação à vinha de Nabote. Quando vemos que alguém tem algo que gostaríamos de ter, sejam posses materiais, sejam traços de personalidade, ministérios ou talentos, a reação normal, humana, natural é invejar. É necessário, então, nos conscientizarmos para nos libertarmos dessa tendência, para que possamos ser gratos pelo que nos foi dado e por aquilo que foi dado por Deus aos outros. Afinal, todas as boas dádivas vêm de Deus, que é o grande doador. Quando temos esse entendimento, fica mais fácil cultivar uma vida de contentamento e também alegrar-se com os outros pelo que receberam e alcançaram. Quando a inveja surge e tem a permissão de viver e crescer, se estabelecer no coração de uma pessoa, ela tem consequências terríveis. Podemos ver muitos relatos disso na Bíblia. Além dos exemplos já mencionados, temos também os irmãos de José, que tentaram matá-lo por inveja e depois o venderam por inveja. A rebelião de Coré, que teve inveja de Moisés e acabou sendo engolido pela terra. Saul invejou muito Davi e acabou tendo um fim trágico. O próprio Senhor Jesus foi entregue à morte pelos líderes religiosos da época por inveja. Pilatos, o governador romano, viu que os líderes haviam prendido e entregue Jesus para julgamento por inveja. Vemos também claramente no livro de Atos dos Apóstolos que a perseguição aos primeiros cristãos foi movida por inveja. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, em quase todos os lugares houve perseguição a ele e seus companheiros, motivada por inveja de judeus religiosos que moravam naqueles lugares. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo chama a atenção deles de que gostaria de falar coisas mais elevadas, mas não podia porque eles estavam atrasados no crescimento espiritual devido a andar segundo o modo natural das pessoas
E a inveja está como uma das práticas desta vida natural sem Cristo. Às vezes, a palavra é traduzida por ciúme ou para ciúme, que é companheiro próximo da inveja. Então ele diz ali, ó, 1 Coríntios 3,3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Não é pecado ser tentado a invejar, mas se não levarmos à cruz esse sentimento, torna-se destrutivo e cria um espírito de amargura e maldade. Faz com que as pessoas ajam e falem de maneira tóxica. Ficar com inveja é um pecado, e isso está claro na palavra, como nos diz Tiago, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Mas graças a Deus por Cristo, porque assim como outros pecados, podemos também vencer o pecado da inveja. O próprio Senhor, como sabemos, foi tentado em todos os sentidos, assim como nós somos, mas sem pecado. Como resultado, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas e nos ajudar quando formos tentados. Existe um trono de graça para o qual podemos ir com ousadia para obter misericórdia e encontrar graça, o poder do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a inveja toda vez que formos tentados. Como ele venceu, podemos vencer também. A primeira coisa a fazer é reconhecer. Como já dissemos, é natural não querer admitir a inveja, assim como outras coisas, outros pecados. Mas, se quisermos ser livres deste pecado, precisamos nos humilhar e reconhecer a verdade e confessar quando houver. Geralmente a tentação começa com um pensamento do tipo assim: isso não é justo, quem eles pensam que são? Por que eu não recebo reconhecimento? Por que são sempre eles que são abençoados? Coisas simples como essas começam a povoar nossas mentes diante de situações no trabalho, na escola, no nosso casamento, família e inclusive no serviço ao Senhor entre os irmãos na igreja. O apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sim, é a vida de Cristo em nós que nos trará vitória, não somente sobre este, mas todos os demais pecados e obras da carne. Por seu poder atuando em nós pelo Espírito Santo, podemos discernir quando a inveja começa a se instalar e rejeitá-la. Fomos chamados para ser como nosso Senhor, mansos e humildes de coração. O Espírito de Cristo é manso, é humilde, é servo. Quando tratamos as pessoas com mansidão e humildade, procurando servi-las, não haverá espaço para a carne e suas manifestações egoístas. É o que nos diz a palavra em Gálatas, capítulo 5, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana, carne. Ao contrário, usem a sua liberdade para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Em seguida, o apóstolo Paulo prossegue falando sobre a luta entre o espírito e a carne e descreve a lista das virtudes geradas pelo espírito e, em contrapartida, as obras da carne. E conclui o capítulo dizendo: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Então, para vencer esse terrível pecado, precisamos reconhecê-lo em nossas vidas e confessá-lo, lembrando que se confessarmos, Deus não somente nos perdoa, mas também nos purifica de todo pecado.
E também lembrar que estamos em Cristo, que fomos crucificados com Ele para essas coisas e que a sua presença e poder em nós nos capacita a vencer. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus também nos ensina que todos os crentes em Cristo foram colocados num corpo onde, através dos dons que cada um tem, devem servir uns aos outros em amor, bem como a todas as demais pessoas que estão à volta, nosso próximo, né? Os parentes, amigos, vizinhos, colegas, pessoas que encontramos pela vida afora. Quando entendemos que isso deve ser a nossa ocupação principal na vida, não haverá espaço para inveja. Tudo que temos vem de Deus e deve estar a serviço dos outros. Um conselho prático da palavra que ajuda a evitar sementes de inveja é aprender a alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Geralmente é mais fácil chorar com os que choram, mas alegrar-se com o sucesso e vitória dos outros exige um pouco mais de determinação e intencionalidade, mas é um excelente antídoto para a inveja. É um exercício que traz muitos bons frutos. Eu tenho visto, experimentado como a pessoa fica feliz quando vê que estou sinceramente feliz com o que ela conseguiu, seja um carro, seja uma casa ou qualquer outro sucesso profissional ou ministerial. É muito bom. E lembre-se que Deus é fiel. Não faz acepção de pessoas, ama a todos com o mesmo amor. Aliás, o Pai nos ama com o mesmo amor com que ama o Filho. Que maravilha! Somos únicos, temos dons únicos e por isso não temos que nos comparar a ninguém mais, mas simplesmente seguir ao Senhor e obedecer o que Ele fala aos nossos corações. Portanto, também aprender a viver com contentamento, e isso acontece quando cultivamos um coração grato. A inveja é amparada por mentiras exploradas por Satanás para nos aprisionar na amargura e no descontentamento. Mentiras de que preciso disso, daquilo, que sou inferior aos outros, que os outros são mais abençoados e por aí afora. Mas a grande verdade é que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a verdade que sustenta uma vida de contentamento, isenta de inveja, como diz o escritor de Hebreus. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Resumindo então, para sermos vitoriosos contra a inveja, admitir o pecado, confessá-lo, receber o perdão e a purificação do Senhor. Lembrar que estamos em Cristo, que fomos crucificados com Cristo, que morremos para todas essas coisas da carne. Não fazer comparações, somos únicos. Lembrar que tudo vem de Deus, não nos cabe questionar o que o Senhor deu aos outros. Ter uma vida de serviço aos outros, cultivar uma vida de contentamento e aprender a alegrar-se com as vitórias dos outros e, acima de tudo, confiar sempre no Senhor para todas as coisas. Amém? Deus te abençoe.